verso 13 até o verso 18. Nosso tema, Gabi, vai ser: a sabedoria é melhor do que a força. Vocês acharam sim ou não? Eclesiastes capítulo 9, a partir do verso 13 até o 18. Isso é Salomão falando. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio. Diga comigo: pobre, mas sábio. Né? Pobre, mas sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas, as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, vale mais do que os escritos de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, mais uma vez no precioso nome de Jesus, eu creio na pessoa do Espírito Santo e entendo que é o Espírito do Senhor que nos dá sabedoria para que a gente possa propagar a Tua palavra, explaná-la. Eu te peço sabedoria, graça e unção para me fazer entendido, e mais do que isso, que a Tua presença, por conta da palavra que vai ser ministrada, seja intensa no nosso meio. É a minha, a nossa oração no precioso nome de Jesus. Amém. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós nesta noite. Nosso tema vai ser exatamente esse: a sabedoria é melhor do que a força. Você pode recitar comigo? A sabedoria é melhor do que a força. Vou mais uma vez. A sabedoria é melhor do que a força. E pela última vez: a sabedoria é melhor do que a força. Nós temos um texto onde o grande sábio Salomão, um homem que pesquisava, um pensador, alguém que Deus usou tremendamente, foi ele que escreveu Provérbios, foi ele que escreveu Eclesiastes, foi ele que escreveu Cantares. E Jesus fez referência a Salomão, dizendo que antes, durante e nem depois dele se levantou alguém com tanta sabedoria como a sabedoria que Deus deu a Salomão. E Salomão ilustra para nós nesta noite algo que o impactou, né? Como pesquisador, como observador, como um homem sábio. Ele diz que havia uma cidade, ou houve uma cidade que havia poucos homens, e que se levantou contra ela um grande rei. Quando nós pensamos num grande rei, pensamos num grande exército. Pensamos, conforme diz Salomão, aquela cidade foi sitiada, e a probabilidade daquele rei fazer daquela cidade, dos seus moradores, escravos, cativos, a probabilidade era muito grande. Mas Salomão disse que havia nela um homem pobre, porém sábio, porque essa parece que não há uma correlação, porque a correlação que nós mais identificamos é que quando uma pessoa é pobre ou tem pouco estudo, ela também tem ausência de sabedoria. Engana-se quem pensa assim. Engana-se quem pensa assim. A sabedoria nós não adquirimos num banco de uma faculdade, nem num pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD e vai por aí afora. A sabedoria, ela vem de Deus, e Deus dá a quem lhe pede sabedoria. Tiago diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá sem lançar em rosto. Esse homem era pobre, e por conseguinte talvez teve muito pouco estudo, mas certamente
Deus lhe conferiu uma sabedoria poderosa, poderosa suficientemente para livrar aquela cidade. Salomão entra nos pormenores de como aquele sábio pobre foi usado para livrar aquela cidade. Mas Salomão diz que a sabedoria daquele pobre homem, ou homem pobre, fez com que ele a livrasse. Certamente ele deu algumas estratégias para o seu rei ou para o governo daquela cidade. Certamente ele mostrou algo que alguém não conseguia enxergar. Ele trouxe uma revelação, ele trouxe uma direção, e Salomão disse que aquele pobre, aquele homem, humilde, pobre, ele livrou aquela cidade. Eu queria mostrar, só para a gente poder ratificar, o verso 15, ele diz: encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Porque depois que Deus usa alguém com a sua sabedoria, e a pessoa vivencia um livramento, vivencia uma progressão, vivencia uma ascensão, seja em qualquer área, uma ascensão familiar, conjugal, profissional, financeiro, né? A tendência humana é esquecer. O que mais vivemos na atual situação, atual sociedade globalizada, eu digo a nível de mundo, que muitas vezes a gente, no momento difícil da nossa vida, Deus usou alguém com a sua sabedoria, Deus usou alguém com a sua simplicidade, Deus nos fez prosperar porque Ele usou alguém. Mas depois que a gente tem o livramento, depois que a gente consegue ascender, em todas as áreas, em algumas áreas, a tendência natural é se esquecer. Diz o texto que aquela cidade esquece agora da maneira que Deus usou aquele pobre, aquele homem pobre. Eu não queria chamar de pobre homem, porque ele não é um pobre homem, ele é um pobre, uma situação humilde. Mas Deus o usou. E Salomão entendia que talvez aquela cidade deveria fazer um marco, lembrar. A história daquele homem deveria entrar para a história daquela cidade, e certamente não entrou, porque houve uma ausência de memória. Eu costumo dizer que quem tem história tem memória. Você pode abraçar o seu irmão e dizer isso a ele: se você tem história, você tem memória. Nunca esqueça a história que Deus te ajudou a escrever. Aleluia, aleluia. Vocês estão ainda aí? Você pode aplaudir o Senhor por essa verdade. Então o que acontece com aquele homem? Aquilo que ele fez caiu no esquecimento. Pode botar para o verso posterior. Por isso pensei, Salomão, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo as suas palavras são esquecidas. Da forma que ele orientou, da forma que ele aconselhou, da maneira que Deus usou ele para livrar aquela cidade. Seja uma cidade, seja uma família, seja uma igreja, seja o teu casamento, seja uma visão que Deus te deu, seja qualquer que for a área, a gente recebe o conselho, e tal qual acontece com essa observação de Salomão. Ele disse que depois foi esquecido porque agora as pessoas não estavam vivendo na sombra ou sob o medo daquele rei poderoso que tentou invadir, mas não conseguiu, em razão da sabedoria daquele homem pobre que Deus usou para a glória do nome dele. E Deus me deu essa mensagem tem uma semana, quando a gente tem visto que o que se emprega na nossa sociedade, sobretudo no Brasil,
né, que é um dos países mais violentos do mundo, é força, né? E Salomão nos traz uma revelação que a sabedoria é melhor do que a força, porque a sabedoria ela não se impõe, né? A sabedoria, ela é o que? Reconhecida. Você reconhece quando alguém é usado por Deus de uma forma sábia. Alguém que você vem ao culto no domingo à noite e é Deus te dá a senha da semana, que vai ser a vitória da tua semana, que vai abrir portas fechadas na sua semana, que vai trazer reconciliação dentro da tua semana. Ou seja, você não impõe nada, você traz a palavra de Deus, porque quem observa, teme a Deus e observa a sua palavra, é sábio. O princípio da sabedoria é o quê? O temor do Senhor. Certamente esse homem pobre, ele temia Deus, e por conta disso Deus lhe deu sabedoria. A gente pode ver que Salomão observou uma característica desse homem pobre, pela maneira que ele livrou aquela casa. E Deus, ele quer nos dar sabedoria, ou renovar a sabedoria que ele já tem nos dado, para a gente conduzir melhor a nossa vida, a vida da nossa família, a vida daquelas pessoas que nos ouvem, a vida daquelas pessoas que andam conosco, a vida daquelas pessoas que nos observam, a vida daquelas pessoas que estão buscando uma direção e não as têm. Mas se Deus te levantar como homem sábio, porém humilde, Deus vai fazer com que através da minha, da sua, da nossa vida, pessoas tenham livramento, pessoas tenham direção e pessoas possam vencer para a glória de Deus, assim como Deus fez com esse homem pobre. Amém? Você pode abraçar o seu irmão e dizer: olha, Deus vai te dar muita sabedoria, porque Deus quer dizer para nós que a força para nada serve, mas a sabedoria, ela é melhor do que a força. Versículo 17: as palavras dos sábios devem ser ouvidas. Agora o sábio está no plural. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos do que dominam sobre o tolo. E eu me lembro de um grande pastor Martin Luther King. Olha o que ele diz para nós: o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A sabedoria, ela não só conduz uma casa, uma vida para a eternidade, como ela também nos faz entender que, como diz a palavra de Deus, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6, para eu recitar para a igreja. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz quem? O Senhor dos Exércitos. Quando fala o Senhor dos Exércitos, você poderia dizer: está implícito a força. Como você fala de uma guerra onde não se faz valer a força. Mas Deus está dizendo para nós que em meio à guerra você precisa de mais sabedoria do que força. Amém? Um único homem livrou uma cidade de um grande rei com seu exército poderoso. Deixa eu dizer para você uma coisa: Deus, basta ter uma pessoa como Deus usou esse homem pobre para usar, para livrar uma cidade. Quanto mais livrar a sua casa, quanto mais livrar a sua empresa, quanto mais te livrar do laço passarinheiro, quanto mais te levar a absurdamente ficar alheio
a direção que Deus está te dando, porque enquanto você temer a Deus, Deus vai levantar pessoas, profetas, pastores, homens sábios, que vão ter uma palavra de direção para você, e se você seguir essa direção, Deus te fará prosperar na terra dos homens, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu queria que você também colocasse para mim Eclesiastes 10:10. Nós estamos dentro de uma zona administrada por Salomão. Olha o que Salomão nos revela ainda: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Aqui o fio do machado tipifica a sabedoria. Ele está dizendo: se você tiver com o machado sem fio, isso você vai precisar dispensar mais força, para que você possa alcançar o seu intento, seja derrubar uma árvore, seja cortar uma lenha. E a gente precisa, dentro desse panorama que Salomão nos apresenta, ele usa a figura do machado para mostrar para nós que algumas vezes nós estamos usando muita força para salvar alguma coisa, para nos fazer pessoas melhores, para salvar o nosso casamento, para salvar a nossa empresa, para salvar um sonho, coisas que nós entendemos que essas coisas estão morrendo, e a gente precisa fazer alguma coisa. Como todo homem mortal, todo homem comum, a primeira coisa, quando você fala de salvamento, você pensa em força. Eu preciso ser suficientemente forte para salvar a minha vida, para salvar a minha casa, salvar a minha família. E Deus está dizendo para você assim: não insista com a força, porque a sabedoria é melhor do que a força. Você faz isso, seu irmão, não insista com a força, porque a sabedoria é melhor do que a força. A sabedoria é melhor do que a força. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te revelar uma saída. Deus te trouxe aqui porque Ele quer dizer para você que se você continuar tentando resolver alguma coisa na sua força, ou se você tem um machado como instrumento, seja qualquer que for o instrumento que precisa de fio, seja uma faca, seja qualquer instrumento, é certo que se aquele instrumento estiver sem fio, ele vai requerer de você mais força. E assim acontece com a nossa vida em todas as suas áreas. Em todas as suas áreas. A sabedoria, ela mostra a você o que ninguém consegue enxergar. Diga comigo: a sabedoria me faz enxergar o que a força não consegue me fazer enxergar. A sabedoria, ela te dá estratégias. A sabedoria, ela renova a sua visão. A sabedoria diz para você que não adianta você querer fazer força para sair do lugar onde Deus te colocou, porque se você se mover de qualquer lugar onde Deus te colocou na força do teu braço, você não vai conseguir. Deus é um Deus que Ele exaustivamente nos fala sobre isso. Veja bem, nós somos criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. E quer ver uma coisa que Deus prova para nós? Que Ele não quer usar de força para conosco, e sim de sabedoria. Deus nos deu livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Eu faço a escolha, eu decido. E toda decisão requer um mínimo de entendimento, ou, na melhor forma, de sabedoria. Deus poderia nos robotizar, Deus poderia colocar dentro de nós, sem que a gente pudesse fazer escolha, e Deus ser o nosso mentor, nos mentorear, sem que a gente pudesse decidir por A ou B ou C. Não, Deus não fez isso, porque Deus quer que você o sirva voluntariamente. Deus quer que você se renda a Ele voluntariamente. Por isso que Zacarias diz, quando Deus falou a Zorobabel:
porque chegou um tempo que a relação entre Deus e os judeus se tornou algo cansativo. Eu vou usar um termo mais forte, pejorativo, que diz que Deus começou a ficar aborrecido, enojado daquela relação. Deus chega a dizer isso, né? Ele diz assim: é melhor a obediência do que o sacrifício. Quando Deus está dizendo para nós sobre isso, é que Deus está dizendo que algumas vezes a gente, por ausência de sabedoria de Deus, a gente se torna uma presa fácil. Às vezes, por a gente não buscar a orientação daquelas pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Entendamos uma coisa que eu vou dizer. Eu estou pregando sobre sabedoria, mas vocês observam uma coisa? Eu acho que deveria, as pessoas, com exceção dos obreiros que estão trabalhando, eu vejo tanto movimento na igreja, com exceção dos obreiros. A pergunta é: ainda que Deus levante os sábios para nos falar, mas se nós não quisermos ouvir, o que vai acontecer com a sabedoria? Ela não vai ser absorvida, ela não vai ser adquirida. Tudo aquilo que você e eu não adquirimos, nós não vamos poder exercitar. Você só pode dar aquilo que você tem, e Deus te trouxe para te dar nesta noite sabedoria. Sabedoria. Desliga o teu celular, saia do Facebook agora. É Deus que está falando contigo. Eu nunca vi o Facebook dar sabedoria para ninguém, nem nenhum tipo de aplicativo, mas esse momento é você e Deus. Deus te trouxe para falar com você. Amém. Glorifique a Deus, porque se aquela cidade não parasse para ouvir aquele homem pobre, porém sábio, aquela cidade teria sido massacrada. Mas porque eles pararam para ouvir alguém simples, humilde, mas sábio, por conta disso, Deus lhe trouxe livramento. Deus quer te trazer livramento. Deus quer te ensinar como você se relacionar melhor com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Deus quer te dar sabedoria para você temer a Deus e saber que Ele é o Deus de toda a terra, que Ele te fez e você não fez Deus, que Ele te trouxe para essa geração. Ele quer te conduzir para te fazer vencer todos os seus obstáculos. Ou a gente não entende que a gente está lutando. A gente vive numa sociedade onde há uma batalha diuturnamente, e algumas vezes a gente se acha tão forte que a gente despreza a sabedoria. Mas eu quero ratificar, dizendo a você que quem diz isso não sou eu, mas Deus. A sabedoria é melhor do que a força. Amém. Jesus, Ele corrobora conosco quando Ele traz algo do mesmo gênero. Ele diz assim, João 16, 8 e 9. João 16, 8 e 9. Olha o que Jesus diz: quando Ele vier, quem é? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Continua. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo está condenado. Jesus poderia dizer: o Espírito Santo é Deus, né? Ele é Deus. Deus tem toda a força. Deus é onipotente. Mas Deus quer usar força? Não. Deus quer usar o quê? O amor, a sabedoria. O sábio é forte, mas o forte nem sempre é sábio. Porque o sábio sabe usar força, mas a força não te faz conquistar a sabedoria. São dois polos. Jesus está dizendo, mesmo sendo Deus onipotente, Ele diz: quando o Espírito Santo vier ao mundo,
Ele vai encontrar homens com seus corações petrificados. Ele vai encontrar homens que lhe façam resistência. Ele vai encontrar homens que vão descrer da sua atuação. Jesus poderia dizer: quando o Espírito Santo vier, ele forçará vocês a se renderem a Deus. Não. Bota o verso 8. Quando ele vier, o que ele vai fazer? Convencer. Convencer significa não usar força. Você entende o que eu digo? Aliás, vocês estão aí? Convencer significa nos levar a refletir, a reflexionar, a fazer uma introspecção e a gente passar a entender, né, que muitas pessoas fizeram força contra Deus, resistiram a Deus na força da sua ideologia, da sua filosofia, dos seus paradigmas, e essas pessoas aonde estão hoje? Essas pessoas morreram, essas pessoas partiram dessa sociedade ou desta geração. E a pergunta que não quer calar, porque a Bíblia diz que segue o juízo, aí eu te pergunto: por que tanta força como Alexandre o grande conquistador, né? A gente vê em todo as suas empreitadas, ele usando a força, usando a força, usando a força. E quando eu volto para Deus, Deus está dizendo para mim que eu não preciso de força, eu preciso de sabedoria. Você pode dizer: irmão, olha, meu irmão, você não precisa de força, porque a força que você tem foi suficientemente grande para te trazer para esse culto. Então, a partir desse culto, você precisa de quê? De sabedoria. Aleluia! Aleluia! Ainda que as pessoas não lembrem de que Deus usou você, entenda, você sabe que foi Deus que te usou. Quando Deus te usa, não sai da sua memória, ainda que saia da memória de outrem, da sua não vai sair, e muito menos da memória de Deus, porque Deus sabe que Ele usou quem? Você. Quando você consegue minimizar alguém que está movido de ódio, de rancor, né, de egoísmo, e a gente colocou aqui o seguinte: ouça o conselho de quem muito sabe. Repete comigo: ouça o conselho de quem muito sabe, sobretudo ouça o conselho de quem muito ama. Amém? Porque o amor, ele é sábio, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. O amor não falha. Não falha porque o amor tem força? Não, o amor tem sabedoria. Amém? A força do ódio não pode sobrepor a sabedoria do amor. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, o Deus te abençoará sobremaneiradamente. Davi disse: fui homem, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por quê? Porque temer a Deus é o dever de todo homem. De todo homem, temer a Deus, né? Então, eu quero orar com você. Orar com você. E te pedir que você, depois dessa palavra de 20 minutos, né? Sabe o que acontece, irmãos? Quando alguém se assenta ao lado
de alguém que recebeu de Deus uma palavra, ou uma palavra de sabedoria para ser ministrada. As pessoas que se assentam, elas vão determinar o tempo que o sábio tem para gastar com elas. Mas algumas vezes, as pessoas que Deus dá uma palavra, às vezes a gente tenta comunicar essa palavra, porque eu acredito que é a nossa senha da semana, sabe? Às vezes a gente se envereda pelo caminho da correria, do pouco tempo. A gente faz tudo às pressas. Às vezes de manhã, por conta de nós termos tantas coisas para fazer, a gente não para, não faz o nosso devocional, não pede a Deus direção, não pede a Deus orientação. A gente vive num ativismo que não cessa, que não para, né? Agora mesmo eu estou pregando, mas quantos aqui estão com a cabeça em depois que sair daqui? Eu estou ministrando uma palavra que Deus me deu, mas quantos estão pensando como vai ser a minha segunda-feira? De que forma eu vou fazer? Deus está dizendo para você agora, dá a Ele toda a atenção do mundo. É o momento que Deus quer falar com você. É o momento que Deus quer ministrar sobre você sabedoria. As outras coisas Deus vai te ajudar a resolver. Entrega o teu caminho ao Senhor nesta noite. Confia nele. E o mais, Ele tudo fará. A gente quer mesmo estar na presença de Deus, assentados à mesa, comendo e bebendo. Mas a gente está vivendo um sistema de ativismo. A gente poucas vezes para ouvir o que Deus quer falar. Eu me lembro, já estou encerrando, que um dia eu orei. Teve um tempo orando, e quando eu me levantei, o Senhor disse para mim assim: e agora você não quer me ouvir? É um monólogo ou é uma oração, ou é um diálogo? Só você fala, aí uau, aí diz assim: senta ou fica ajoelhado que eu quero falar contigo. Esse ativismo desenfreado, esse descontentamento desenfreado. A gente quer sair de um banquete onde Deus está falando por conta de um horário de culto. Eu vou terminar por causa disso. Nós somos assim. Nós somos assim. Né? E Deus, de uma forma tão generosa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nunca usou de força, mas Ele sempre fez com que o amor dele pelo mundo fosse uma vertente da sabedoria. Eu até quero confundir sabedoria e amor, porque o amor revela a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus mostra para mim o seu amor. Salomão, ele, bota lá o último verso de Eclesiastes, do tema para eu orar, salvo engano, é o verso 16, mais um pouco, não, sobe. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Não aceite viver numa casa onde existem gritaria. Não aceite viver uma relação de gritaria. Gritaria não evidencia amor. A sabedoria sim. Conduz a tua vida.
Conduz o seu casamento, conduz os seus filhos, conduz os seus netos, conduz os seus sonhos. Como disse a bispa aqui no culto dos empresários, faça de Deus o seu sócio na sua empresa. Pergunte para o sócio: o layout está bom? O produto está com bom preço? A relação que eu estou fazendo de mercado é essa mesmo que eu devo defender? E depois pare para ouvir Deus. Amém? Deus quer nos fazer pessoas melhores, mais entendidas e, por que não, pessoas cheias de sabedoria, para serem pessoas de sucesso. O sucesso, ele é advindo de todos aqueles que usam da sabedoria. Você vai entender que nem todos que usam da força conseguem ser vencedor, mas todos os sábios sempre vencem, porque a sabedoria é melhor do que a força. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Siga, tu és ele.